Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Érica Magrice, estou aqui com a trupe de sempre, Serginho Magalhães, Beto Nitrini e um convidado especial. Como estão todos? Fala, Eriquinha. Tudo bom? E aí, bom pessoal? dia, Paz, boa tarde e boa noite a todos, né? Se ela não falar isso, o pessoal reclama depois. Cadê? Buenas noches. Ela tem que falar em espanhol, em castelhano. Buenas noches, vou deixar para o próximo. Bom, pessoal, o tema de hoje, pelo menos para mim, é extremamente interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho, já dando aqui a letra, sobre o modelo de treinamento dos noruegueses. Para quem não sabe, né, aqueles que não sabem, os noruegueses, eles são famosos já há muito tempo por produzirem alguns dos melhores esquiadores de, eu vou dizer assim, longa distância, tá? Que é o tal do cross country ski. Que é um dos esportes de endurance mais hard, assim, que existe no mundo, né? E aí os noruegueses também vêm ganhando bastante notoriedade por produzirem outros atletas de endurance, então não apenas esses esquiadores. E aí aqui, para citarmos alguns, tem eu brinco aqui, o famoso triatleta gordinho, Christian Blumenfeld. Ou seja, o Serginho tem chance ainda. Você não pode falar hoje. Acho que pode. Deixa ele aqui. Eu posso, não fica. Você é nosso convidado, a gente nem falou. Não fica cortando ele, coitado. Eu brinco aqui, para quem não conhece o Blumenfeld ao vivo, eu te convido agora a abrir seu celular e escrever lá Christian Blumenfeld, triatleta, e dar uma olhada no biotipo dessa pessoa, que é muito diferente do que a gente costuma ver nos triatletas, né? O Christian foi campeão nas Olimpíadas de Tóquio agora, né, no triatlon, e ele é norueguês, e assim como ele, tem o colega de treinos, o Gustav Iden, que também já foi, acho que ele ganhou o Mundial de 73 já 2 vezes, e aí os noruegueses produziram aí alguns outros atletas que eu posso até citar aqui, como, por exemplo, os tais dos irmãos Ingebrigtsen, né? É difícil, tá? Norueguês é uma língua complicada, mas esses caras são corredores de track and field, e um desses irmãos foi campeão olímpico dos 1.500 metros, enfim, eles têm histórico de corredores, enfim. Aí uma galera de peso. E aí, para falar sobre esse assunto extremamente interessante e um pouco mais técnico, eu trouxe aqui o Wagner Espadoto. Quem é? Salva de palmas para ele, por favor. Salva de palmas. Obrigado pelo convite, pessoal. Achei muito importante falar em alguns programas e fiquei muito lisonjeado pelo convite. Valeu. Você não precisa ficar tímido, viu? Aqui você pode falar o que você quiser, Wagner. Só fala perto do microfone, né? Que você não tá acostumado a gravar podcast, tem que falar pertinho do microfone. Isso. Será que eu posso falar tudo que eu quero mesmo? Eu não sei, viu, Sérgio? Eu tenho medo. O Wagner, fala pra gente por que de repente, esses noruegueses ficaram tão famosos? De repente? O que aconteceu? De repente não, que na verdade já faz tanto tempo e a gente que tá sabendo agora deles, né, Betão? Olha, eu lembro que há uns 12 anos atrás eu já vi o Blumenfeld competir. Então, assim, não existe atleta que surge, né? São raros atletas que surgem. No caso dos noruegueses, eles foram forjados, né? Durante alguns bons anos que se vem de uma escola. Eles já têm uma baita tradição, uma baita cultura em esportes de endurance, né? Como a Érica bem falou. E isso não tem nada de novo, não. Não tem nada de agora, não. Você sabe como foi formada a equipe de triatlo norueguês? Eu estava ouvindo o Greg Bennett uma vez na entrevista do Christian Blumenfeld lá, e ele falou que em 2009 os caras colocaram um anúncio no jornal procurando triatletas para formar uma equipe para ganhar uma medalha de ouro em Tóquio 2020. Você vê que não é um trabalhinho de ontem. Dos caras, meu. E aí começaram com, acho que 8 atletas, eu acho. E depois, até o Blumenfeld entrou depois, né? E, cara, mas os caras entraram com um negócio, é um planejamento dá pra falar que deu certo, né? Toda vez que você fala de atleta olímpico, não existe planejamento de um ciclo olímpico, né? A gente sabe, existem anos e anos de treinamento
E aí depois você pode aí falar em ciclos olímpicos já para determinadas competições e provas específicas, mas não tem nada novo não. O que está acontecendo muito, é que a gente está escutando falar desses caras pela notoriedade que eles ganharam devido às recentes conquistas. Mas isso já vem de muito tempo atrás. Existem vários artigos que falavam já de VO2 dos noruegueses, essa história do esqui, né? Acho que é biatlon, se não me engano, que eles também praticam na neve. Enfim, é uma série de coisas ali que os caras de esporte de endurance são bons. Não é de hoje, não. Você acha que tem alguma coisa a ver com o país, com a altitude, temperatura também? Porque a gente olha pro Blummenfelt, que é o que a Erika falou. O cara é forte, né? Gordinho. O cara não é o gordinho, mas ele não tem aquele biotipo tradicional, e o cara é um monstro, né? Um touro, né? O que acontece com esses caras? O que eu vi o técnico dele falando não é que ele é gordinho, né? Não tem nada da questão de gordinho. Inclusive, eles têm um acompanhamento nutricional extremamente específico que não deixa, né, eles baixarem de determinado peso. Agora, a caixa torácica desse cara é larga. Por exemplo, eu vi o cara correndo em Cozumel, não tem nada de gordinho. Talvez ali a cena, em termos de televisão, associada àquela roupa do Superman, porque ele coloca uma roupa branca com uma tanga preta né, ali, fica um pouco estranho. Talvez isso dê essa percepção de mais gordinho, mas tá longe de ser um atleta gordinho, né, o gente? negócio é que o Blummenfelt tem uma capacidade pulmonar, né? Que é muito o que já é falado dele pelo técnico e por todo mundo, né? Que é bizarro. Então, assim, imagina o VO2 desse cara enfim, over the roof, né? Mas eu queria começar, assim, falando assim, cara, o que tem de especial no treino dos noruegueses, né? Porque, assim, os caras ganharam notoriedade por conta dos resultados que atingiram, né? Estão atingindo. E aí todo mundo começou a olhar. O que esses caras estão fazendo, o que eles estão treinando, como eles estão treinando. E aí, o que tem, Wagner, de tão especial no treino dos noruegueses? Nada de especial. O segredo do treino, né? Aquela coisa que sempre quer buscar o segredo, o que é o diferente. Olha, diferente bastante coisa, mas segredo, né? Você não tem nada de muito especial, né? Em termos de treinamento, aí se a gente for observar, não tem nada que foge o que a gente já está fazendo há muito tempo, né? Que é lactato, por exemplo. Eu, em 2011... eu estava fazendo lactato em atletas de Ironman, 2011. Evidente que eu não tinha o conhecimento e nem tinha a ideia de como trabalhar de forma muito eficiente, como esses caras trabalham hoje. Ou seja, a ciência mudou, as coisas mudaram. Mas o que existe, assim, o que a gente tem visto muito é que os caras controlam esses atletas de uma forma extremamente rigorosa. O que envolve, né? Veja, você não consegue fazer isso numa assessoria esportiva de você fazer lactato em 100 atletas. Você consegue fazer em 2, 3 atletas, né? E muitas vezes esses atletas, eles executam tantos testes de lactato que eles próprios executam um teste de lactato neles, né? Para você ver em diversas corridas que você vê eles fazendo, eles mesmos executam isso, né? Então, assim, existe aí um trabalho não só do campo, existe também a questão de laboratório, existe uma série de outras métricas e outros equipamentos, como mensurar oxigenação muscular, placas de tênis e roupas diferentes que eles estão testando para melhorar a performance. Então, não é só isso, sabe? Não é só, poxa, lactato, porque o que aconteceu, que eu vi muito agora, principalmente aqui no Brasil, é começarem, olha, técnicos que lidam com profissional, tá? É começar ler lactato de atleta para fazer 2 e 4 milimols, que seriam os limiares, sem entender metabolismo energético. Ou seja, se extrai uma informação e não sabe trabalhar com ela. O que eles fazem é extrair uma informação e trabalhar com ela de forma eficiente. É por isso que os caras têm baita resultado, né? Que assim, uma coisa que eu falo, eu tava discutindo isso com o Wagner na semana passada, é que, poxa, é legal, né? Você falar que faz lactato, não é legal? Os caras eles olham os vídeos do Blummenfelt, do Gustav Iden, agora do Sanders, que tá treinando no modelo norueguês. Porque eles fazem lactato, é muito legal. Nossa, que tecnológico. Tipo, você tem que pensar que é igual o Wagner falou, os caras medem lactato, sei lá, essa tecnologia existe desde bolinha. Entendeu? Então, assim, não é um negócio novo. A história é o que eles fazem com esse dado e a frequência
frequência com a qual eles medem. Então, assim, pensa que basicamente todos os treinos são quase controlados por lactato. As sessões-chave, né, que eles chamam. Então, assim, dentro da sua semana, você tem diversos treinos, né? Alguns são key sessions, né? Outros são sessões de apoio, né? Sei lá, como é que chama? Tipo rodagem e tal. E essas que são sessões-chave, eles controlam, no dedo, literalmente. Na vírgula. Não, que isso é no dedo, porque mede o lactato no dedo. Eu ouvi um podcast também chamado Scientific Triathlon, com o Alexander Bull, né, que é o técnico deles. E, cara, e não é só lactato, eles medem tudo, né, meu? Tudo, urina todo dia, o cara, quantas horas ele dormiu, é a qualidade do sono, tá tudo envolvido na montagem. Tipo, os caras já têm vários tipos de planilha de acordo com a medição, o que ele vai fazer no dia, né? Então é um negócio altamente científico. Né? É científico, tecnológico, e é engraçado, porque se você pensar bem, o formato que os caras fazem é simples. Olha, eu tenho que treinar. Que tipo de prova meu atleta faz? Bom, meu atleta faz uma prova de endurance. Ah, mas, poxa, ele faz uma prova de endurance, mas é um sprint, né? Ou é um standard, né? A prova olímpica. Gente, passou de 3 minutos, vou até mais longe, tá? Passou de 12, 14 minutos, o cara tá oxidativo, né? É muito antes, tá? Eu tô até brincando aqui com vocês, mas então uma prova que dura aí, a gente tá falando de uma prova para esses caras de, sei lá, 48, 52 minutos no sprint, e a gente tá falando de uma prova de abaixo de 1,50 muitas vezes, dependendo do local da prova, esses caras estão em metabolismo oxidativo. Agora, o quanto eu estou usando de glicose nesse metabolismo é que é interessante saber, e é o que eles controlam. Ou seja, se eu quero melhorar o meu atleta, eu preciso treinar ele de forma oxidativa e economizar glicose. Para economizar glicose, que na verdade gera o lactato, eles vão controlando no dedo, literalmente no dedo. Para quem não sabe o que é metabolismo oxidativo, conta de uma forma simples aí para quem está escutando. O que é isso? A gente tem processos no nosso organismo de gerar energia. Né? Quando a gente fala em metabolismo oxidativo, a gente está falando no metabolismo que nós estamos retirando energia. É um catabolismo? Não tem nada a ver. Das gorduras. É um catabolismo de gordura para gerar energia, você podia falar assim. Tá? Mas o que nós estamos fazendo é prover energia através das gorduras. Quando eu provenho energia através das gorduras, né, eu não consigo executar intensidades muito altas. Conforme a minha intensidade do exercício vai aumentando, mais glicose vai sendo utilizada, porque a produção necessita de velocidade, né? E aí o que acontece é que eu trabalho o meu atleta em treinamento para que ele se desenvolva a parte oxidativa a ponto de diminuir a utilização de glicose. Então, você vai ver esses caras fazendo estímulos de treino, eles treinam abaixo de limiar, por exemplo. Eles não ficam treinando acima de limiar, porque acima de limiar eu gero muito lactato. E eu gerar muito lactato, eu trabalho extremamente diferente, tanto a parte de metabolismo em termos de fibra muscular, né, tipo de fibra muscular que eu estou solicitando, como a parte de mitocôndria em captação e execução de e liberação de energia. Então é um pouco, por isso que eu estou falando que é um pouco mais fisiológico esse assunto, e acaba sendo um pouco até chato, mas de certa forma o que acontece é que a gente tem que entender de algumas coisas para trabalhar com o treinamento, né? E essas métricas como lactato, variabilidade de frequência cardíaca, urina, tem que se saber. Né, são indicadores e nós temos que entender esses indicadores para poder trabalhar. Agora a gente está falando de atletas de alta performance. Isso se aplica, esse modelo dele se aplica para amadores ou não? Ou não rola? É aí que é um ponto-chave. Porque quando a gente está falando de atletas de alto nível, eu tenho que entender que esses caras já têm um nível de maturação de endurance, um nível de maturação fisiológica no treinamento muito alto. Então, quem me garante que eu consigo ter o mesmo benefício, a mesma resposta nos meus atletas amadores? Né? Uma coisa é você controlar o teu atleta em relação ao que é treinamento, e esses caras, eles vivem para isso. Eles dormem... O número de atletas também, né, Wagner? Exato. Eles dormem, treinam, comem. É isso que os caras fazem, né? A vida dos caras o próprio técnico dos caras já comentou que é muito difícil, que se ele tivesse, por exemplo, você numa assessoria esportiva, ou se você tem um atleta online, né? Como que você faz para controlar isso?
né? Como que você faz para controlar essa intensidade? Não, você vai ter ele mesmo já falou que ele mesmo já falou em entrevista que se ele fornecesse tipo treinos online, se ele não tivesse do lado ali do atleta, que ele não ia usar nada disso. Ele tem que usar o que? A ferramenta que ele tem na mão, que é a análise do treino. Isso não quer dizer que a pessoa não vai fazer testes, né? Mas aí é totalmente diferente. É um outro tipo de teste, não tem ninguém ali te controlando tanto. Aí é uma outra dinâmica, né? Outro modelo de vida, assim. E tem o custo também, né? Tem o custo também. O que eu acho legal de falar e perguntar, e aí eu quero o input aí do Wagner, é tipo assim, quando a gente tá falando tudo assim, coisas que eles fazem diferente, né? No sentido de, já percebemos aqui, que eles controlam o treino de uma forma muito detalhada, específica, e que pode ser considerado um pouco diferente, né, do resto. Porém, quando a gente fala em termos de treinamento, de planejamento de treinos, né? Eles não fogem do básico, que já existe, né? Básico. Então, assim, quando a gente ouve eles falarem sobre treinamento, os artigos que já saíram sobre isso, da forma como eles treinam, não tem nada de diferente do que o que realizamos aqui, que é pegar a prova-alvo Aí o Wagner me ajuda aqui, porque eu não sei fazer planilha, né? Mas aí... É o específico, né? O que a gente brinca muito, que as pessoas esquecem, é que o trabalho específico, ele é muito mais importante do que o trabalho geral, né? Principalmente quando o atleta já tem um alto calibre. Ou seja, conforme o passar dos anos, eu trabalho o meu atleta de uma forma muito mais específica do que eu trabalho um atleta de forma geral. Aí você me pergunta, poxa, será que tem necessidade de eu executar treinos para um triatleta que vai competir no Ironman, treinos acima do limiar? E aí, se existe essa necessidade, em que momento? E é isso que muitas vezes nosso atleta ele não entende, porque quando você treina acima do limiar, você está, além de produzir mais lactato, né, uma quantidade maior de lactato, você está mudando todo o processo de treinamento, o objetivo daquele treino está se perdendo. E aí, na prova, a resposta normalmente é uma resposta negativa. Então, isso é um pouco do que a gente não consegue entender ainda, o atleta amador não consegue entender, que é o treinar leve, né? Por um outro lado, o que os caras fazem? Os caras têm um alto volume, os caras têm um volume gigante, né? Os caras normalmente, dependendo da fase dos caras, os caras têm ali double run em limiar, né, sem exceder o limiar, mas eles têm um bicotidiano ali, uma corrida de manhã, uma corrida à tarde, em limiar ou um pouco abaixo. Ou seja, eles estão sempre tendo... Agora tem um outro detalhe importante, né? O limiar desses caras é 3,12, né? 2,50, né? É 2,48. Então, quando esse cara tá correndo a 3,30, você fala, nossa, o cara tá muito rápido. Ele está muito veloz. Mas em termos de metabolismo, para aquele atleta, ele ainda está numa situação totalmente confortável no sentido de execução, né? Ele não está extrapolando o que ele não pode extrapolar. E aí é uma diferença que nós temos dos nossos atletas, né? Se você pensa, né, o cara correu na Olimpíada 10K para 29. Correu para 20, acho que 28 alto ou 29, é isso aí mesmo, Betão. Aí o cara tá correndo o treino leve dele para 35. O treino leve, o treino rodado dele para 35. Você fala, pô, é muito forte. É muito forte, mas, cara, 7 minutos em 10... ele tá correndo aí 7 minutos, nós estamos falando de 25% abaixo do que ele poderia correr. Exato. Né? Tá confortável. Que é confortável. Se você tá correndo a 5 por quilômetro, é a mesma coisa que você correr a 6, que é 25% a mais. E é essa confusão, Betão, que existe, né? Que é que os atletas e técnicos não entendem, que é como treinar ou como preparar o meu atleta para as demandas de determinadas competições, e aí varia, e como eu atinjo ou como eu observo esses dados métricos que ninguém falava, né? Há um tempo atrás, há 4 anos atrás, nós éramos extremamente criticados por trabalhar com métricas. Agora, nós já estamos vendo que algumas coisas estão mudando, ou seja, as métricas e a ciência passam a ter uma importância grande. Agora, por outro lado, ninguém pode discordar que ainda existem atletas que são campeões, né, que treinam com poucas métricas, né? Vídeo Colucci,
né? Que aparentemente não se treina com tanta métrica devido ao estilo do Brad, mas que ninguém pode discordar que não dá resultado. Técnico também, né, cara? Exato. Mas tem um conhecimento ali que, pô, o cara tá 20 anos no mesmo técnico, é uma coisa que o cara se conhece absurdamente, né? Então, sem dúvida nenhuma. E ele se conhece e o técnico o conhece, né? Então, mas é isso que eu tô te falando, você tem esses extremos. Agora, quando nós colocarmos todos numa caixa para competir no mesmo field, aí nós vamos começar a ter uma noção mais exata, entendeu? O que acontece ou não. Quais seriam os melhores cenários. Eu tava ouvindo uma entrevista esses dias do Craig Alexander, ele falou que o Eden, na verdade, ele não largou o St. George, não é porque ele tava doente. É porque eles fazem os testes diários dele lá, e num dos testes parecia que ele ia ficar doente e que ele não ia conseguir performar no potencial que ele poderia. O Blumenfeld Caraca, eu não sabia disso. Ele falou isso na entrevista no podcast, depois eu até te passo. E o Blumenfeld também tinha tendência de ficar doente, mas ainda podia performar. E o Olaf lá, o técnico, o Alexander lá, falou que eles não largam se eles não tiverem 100%. Então, como ele falou que ele não tinha condição de... Falou, você não tá mal, não tá doente, mas talvez você fique. Então, você não vai conseguir fazer 100% do que você pode, então é melhor nem sensacional. Agora, veja o que você falou, né, Betão? Você falou assim, os caras não largam se não estiverem 100%. O nosso amador, se tiver 100%, é que ele não larga. Entendeu como é que é? Ele tem que estar ferrado para largar. É real isso, né? Agora, não larga se não tiver 100%, Wagner, por quê? Porque provavelmente vai ter um desgaste muito grande para não performar, é por isso? Cara, a quantidade de atletas que machucam, né, em ciclos de Ironman, ela é gigantesca. Né? E no triatlon, de forma geral, é uma modalidade impactante. Se você não controlar minimamente, o risco é maior. Veja, o risco é maior, e o risco é maior nos primeiros 5 anos de triatlon, quando a sua base ainda normalmente é um pouco mais fraca, não é tão sólida. Conforme o atleta vai atingindo anos de experiência, ele vai ficando com uma base mais sólida, com um risco menor, porque também já se conhece. Agora, tem o outro lado que o atleta começa a ficar o quê? Velho. E aí começa também uma outra preocupação que deve ser tomada nesse cenário, né? Mas assim, a gente não consegue estabelecer uma causa, né? Porque os caras chegam, é erro de treino, é erro do atleta, é erro do quê? Né? A gente não consegue estabelecer isso ainda. Dormiu pouco, né? Às vezes o UP avisou que o recovery tava ruim, né? Que assim, com certeza os caras usam HRV. Mas sabe, a gente falou aqui do lactato e tal, e aí eu lembrei um dado bem interessante, que os noruegueses, eles usam lactato para controlar os treinos desde 1998, quando a federação lá norueguesa iniciou um trabalho com um time de corrida, né, dessa galera do track and field. Inclusive foram feitos vários estudos em cima, artigos, né, existem artigos em cima disso. Então essa história deles controlarem os treinos, a intensidade dos treinos via lactato, ela é antiga. E aí é como se fosse uma escola lá dentro dos noruegueses, né? Então isso é algo que eles trazem até hoje e foi implementado agora no time do triatlon. Agora não, agora né? Não, faz tempo. É lactato e bacalhau. Bacalhau e lactato, é isso. Essa combinação é boa. E boa. A aguinha gelada dele. Bom, e é isso, Serginho. Você tem aí uma questão em que você acaba tendo uma vasta experiência com os equipamentos. Você acaba tendo uma vasta experiência com estes atletas, como eles respondem, e em cima disso você muitas vezes consegue construir protocolos, seja de treinos, ou de observação, ou de leitura de dados, diferente do que se preconiza todo mundo, entendeu? Porque você tem ali uma individualidade gigantesca, que são um grupo fechado de trabalho, entendeu? Porque eles usam tudo que tem de tecnologia, não é isso? Tudo que está à mão, disponível, os caras estão atrás. Eles têm tudo. Inclusive eu tô aqui, Inclusive nós também. Nós também. Inclusive eu tô com um core aqui. Isso aqui é um medidor de temperatura corporal. Enquanto se executa, aí dá para entender algumas questões relacionadas à carga de treino, associar com temperatura. Mas é assim, é isso que eu te falo. Por que você tem isso aqui? Eu tenho isso aqui porque me deram para testar agora, e nós vamos estudar e testar, ver como funciona, e ver se tem alguma utilidade para o atleta. Entendeu? Amador, né? Então achei que você ia comer nhoque e ver quanto que é a sua temperatura depois do nhoque. Achei que era isso.
Você vai subir tua temperatura. O que você acha que acontece com a minha temperatura depois do nhoque? O que acontece com o de todo mundo, né? Calor dos alimentos, poxa. Mas assim, Wagner, conta aí, tipo assim, pra quem não entende, né? Você falou lá no começo, eles usam até o negócio que mede a oxigenação nos músculos e tal, mas tipo, o basicão, qual que é o basicão? Só pra galera saber, assim. Deles? O basicão. O Blumenfeld saiu pra treinar. Qual é o basicão do Blumenfeld? Exemplo, né? O básico é o lactato. Os caras têm lactato praticamente. E frequência cardíaca, né? A frequência é nas rodagens, quando ele tá mais leve. Eles não trabalham muito com essa questão de pace. Isso é resultado, né? Isso é output, enfim. Eles querem entender muito mais o input que tá tendo ali. E lactatos em sessões chaves. Então é assim, é lactato o tempo todo, controle o tempo todo, esses caras não passam da intensidade. O dia que se eles tiverem que correr a 5 e 10 por quilômetro, eles vão correr. 40 minutos, 50 minutos, uma hora, eles vão correr, porque eles entendem que aquilo ali vai ter um benefício a médio e longo prazo. E é essa questão que eu acho que eu sempre falo, né, para os atletas, que é entender os porquês, né? Quando nós entendemos os porquês, a gente abandona muito o conceito de mais longo, quanto mais longo melhor e quanto mais rápido melhor, né? Quando você treina um longo muito rápido, você destrói muito o seu corpo, o tempo de recuperação é alto, você não consegue treinar tão bem nem absorver carga do dia seguinte. Por exemplo, esses caras, eles têm o controle total a ponto de fazer muitas vezes estímulos em limiar, 2 no mesmo dia, e no dia seguinte está treinando com uma alta qualidade. Vocês já falaram já recuperado, sobre, né? Já falou sobre isso, os double days aí que eles fazem? Double days. O que é o double days? É o treino de... Conta, Érica, você sabe bem disso. Assim, uma das coisas que eles fazem bastante, assim, é o tal do double run ou do double bike, né? É o dia com 2 sessões de treino. E aí, o que é o padrão quando a gente fala de double run ou double bike, né? Enfim, double day, vamos falar assim. O padrão normalmente é fazer estímulos mais leves, né? Ou um mais forte, o outro é mais rodado, só que no caso Mas aí é um de manhã e um final do dia, são horários completamente diferentes, é isso? Horários diferentes, só que olha só, no caso dos noruegueses, isso eu acho que é uma particularidade, mas de novo, tudo isso porque esses caras controlam carga e intensidade de treino extremamente bem. Então, e o que eles fazem nos double days deles? Eles fazem 2 treinos de limiar. 2 treinos de limiar. O que é o limiar? É perto de limiar ali. Aí vai depender do atleta. Tem atleta que... Enfim, Wagner, eu vou complementar aqui e o Wagner vai me ajudando. A história do limiar, sei lá, quando você tá no L2, no limiar ali... Teoricamente, você tá com quantos milimol? Existe isso, né? Existe isso. É tipo 4 milimols, não é um negócio assim? Mais ou menos. Existe na literatura os conceitos de limiares, em que o primeiro limiar é por volta de 2 milimols e o segundo limiar é por volta de 4 milimols. Mas Aí que tá a questão. Então eu tô falando aqui, ó, os caras fazem double day com 2 treinos no limiar. Ai, puta, os caras estão a 4 milimol. Não! Entendeu? Não, porque o limiar que eles calculam lá do jeito deles, da prática deles, é sempre ali em torno dos 3, né? No máximo 3. No máximo 3, 2,6, eu não lembro. O Olav, que é o técnico, já falou sobre isso. De novo, tem os artigos aí sobre isso. Os caras não chegam no 4. E é justamente por esse ponto que o Wagner comentou anteriormente, de que o treino que é muito longo e muito forte... ele destrói o corpo, né? Por causa enfim, daí aí não sei explicar mais, mas eu sei que os caras eles não chegam nesse nível de intensidade. Então, se a gente tá falando que eles fazem 2 treinos, entre aspas, fortes, mas de novo, com cargas extremamente controladas, gente, a intensidade é extremamente controlada, não é tipo você que olha a sua planilha e tem lá um longo, ao pace de 5, e você saiu, você foi correr com seu amiguinho, você correu a 4,40 e você achou que não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, esse alto volume, né? A gente tá falando de treino em alto volume. Para amadores já é perigoso, né? Como que esses caras não se lesionam? O que acontece, né?
Ou se lesionam e a gente também não sabe aqui, não sei. Não, eles também se machucam, porque são seres humanos, não tem isso que não se machucam, eles se machucam. Mas o que acontece é o seguinte, veja, num primeiro ano, um atleta executa 100 horas de treino. Num segundo ano, ele executa 120 horas de treino, 110 horas de treino. Num terceiro ano, ele vai executar 140 horas de treino. Então, você tem uma progressão. Quando você olha um atleta, e é por isso que a gente comentou aqui até no outro programa, olhe sempre para frente, aonde você quer chegar, olhe para trás, da onde você veio, mas não olhe para os lados, porque os seus pares são diferentes de você. E se você comparar o seu volume com o volume do seu par, talvez você se quebre, né? Porque vai querer fazer igual do amiguinho. Então é muito simples, né? Quando a gente vê volumes de, por exemplo, vamos correr 5 semanas, 35 quilômetros. A grande pergunta tem que entender o seguinte, para que atleta que eu vou dar esse treino? É um atleta que já tem 15 anos, 10 anos de treino, ou é um atleta que começou a fazer triatlon faz 2, 3 anos? Então, precisa se compreender algumas coisas. E aí você pode, sim, correr um risco de lesionar, né, um atleta que tem menos estrutura osteomuscular e tendínea, né, ou não tão bem preparado para suportar esse nível de carga. Né? Então, assim, esses cuidados os caras têm, porque, mais uma vez, o controle é total, Sérgio. Né? Aqui, você tem, por exemplo, numa assessoria 200 atletas. Por mais que você monte a planilha individualizada, por mais que você monte uma a uma, o atleta muitas vezes erra, peca por excesso. E aí pode ter problemas. Mesmo que o atleta não peque, você já corre o risco muitas vezes de machucar. Quando ele peca, né, por diversas questões, seja um amigo, seja o dia que ele estava animado, seja o dia que ele estava a fim de correr um pouco mais, né, N questões, o dia que ele saiu com a menininha nova e falou, vou pedalar hoje, vou arrebentar aqui, né, acontece, a gente sabe que acontece, é bom pro coração, mas talvez para as pernas nem tanto, né, então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas, de forma geral, eu vejo muito falta de muito empirismo em treinamento no nosso país. Muito empirismo, muito faz qualquer coisa. Muito traz a tecnologia de fora, aplica sem saber o que está sendo feito e o porquê. Né? Muitas vezes, sem nenhuma fundamentação para que atleta está sendo feito isso. Né? Por exemplo, eu não posso chegar hoje, pegar uma atleta, por mais que eu tenha calibre, né, nesse atleta e falar, vamos fazer a metodologia dos caras, porque vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Né? Então, essas questões todas é que impactam muitas vezes no treinamento de atletas no médio e longo prazo. Né? Seja resultado, seja lesão. E essa questão deles não lesionarem, que a gente falou aqui das intensidades, porque você errar em um treino implica uma carga maior. Explica a corrente, assim, explica o que acontece no organismo quando você joga uma carga muito alta. Bom, eu tenho uma carga, muitas vezes, que você estima para o teu atleta, uma carga 5. Né? Vamos brincar aqui no número 5. Quando esse atleta executa uma carga 7, no outro dia, ele não pode realizar a carga 6 que eu tinha projetado, ele tem que realizar uma carga 3. Porque o corpo dele já está em outra situação metabólica de recuperação, né? Então é isso que muitas vezes o atleta não entende. Você pega um atleta e fala assim, olha, vamos imaginar, você tem 50 minutos para correr, o cara vai e corre 60, ele não entende que é 20%, ele entende que são só 10 minutinhos. Né? Então, e o corpo, as estruturas, elas não, muitas vezes acabam no médio e longo prazo não suportando tudo isso. Né? Corre a 5 por quilômetro, correr a 4,40, correr a 4,50. Não, 5 por quilômetro são 5 por quilômetro, né? São 5,2, 4,58, né? Não é muito menos do que isso. Então, esses detalhes que muitas vezes, principalmente no planejamento de atletas de assessoria, é que a gente não consegue controlar. Essas saidinhas, né? Essas saidinhas que o atleta dá, que muitas vezes, no médio e longo prazo, tem atletas que fogem demais do planejamento, pode ocasionar aí baixas, né? Exatamente. E aí, como é que... Aí, mais uma dificuldade, né? Se quisesse implementar o modelo norueguês aqui, quando a gente fala de treinamento, você vai dar... Imagina dar um double run ainda, né? Com intensidade, para
O Betão conseguiria. O Betão fez, ele fez um, só que era nos longos, que eu quebrava pra ele pro velho aguentar. Né? Pro velho aguentar, senão o velho não aguenta. Uma coisa que eu acho legal deles é... Sabe que, a gente já falou isso 1001 vezes aqui no podcast, que é a história de você se conhecer, né? Então, pensa, esses caras, eles são testados tanto, né? Eles também têm uma autopercepção, né? Que é, cara, fora do comum, assim. De uma forma geral, é muito interessante ver a forma como eles treinam esse tipo de controle, assim, mas... cara, não é pra amador, assim, não é... Mas nós temos aqui um amador, nosso Beto, querido velho Nitrine, que eu vou chamar de Zé Bolha, daqui pra frente, Zé Bolinha, ele. Vamos fazer o experimento norueguês no Beto? Não vai aguentar. Não, pelo amor de Deus. Ô, Betão, mas me fala quando você fazia double run, me conta aí, como é que era a experiência? Não, eu fiz, assim, cara, o Ciro que falava pra mim, né, do dividir para somar, né, às vezes você pega, em vez de fazer 2h30, mete 1h30 de manhã, 1h à tarde, e você consegue, às vezes, manter um ritmo um pouco melhor. E assim, não é que você divide para ficar mais fácil, né? Você acaba dividindo para ter impacto menor em tipo de articulação e de coisas desse tipo, né? Para você poder no outro dia... Porque é diferente você fazer 2h30 de treino do que fazer 1h30 e 1h, né? Então, para mim, funciona. Para mim, é uma coisa que é legal até. Eu acho que você se sente bem de falar. Para mim, não teve muitas dificuldades de fazer, não. Eu tô falando de um nível muito abaixo, né? Mas... não, sim, mas é o nosso exemplo, né? A nossa amostra que temos aqui, né? Eu das pessoas que escutam. Quando eu treinei pra maratona, eu fiz double day. E eu, assim, eu sentia que aquele tempinho ali entre uma sessão e outra já era suficiente, ajuda demais. Né? E aí tem estudos que já falam que só de você dar esse intervalo aí já é tempo suficiente para o músculo dar uma regenerada. E aí, enfim, eu tava lendo isso outro dia, já nem sei quanto faz tempo isso, que os caras até, tipo, tem uns testes que você faz para ver quanto que o músculo ainda tá, tipo, sore, como é que chama? Quanto tá, tipo, dolorido, inflamado, ainda para ver se você já pode executar a segunda sessão de treino ou ainda não, enfim, esse negócio do double day e double run também é... A gente tava falando do... acessório aí, Betão, pra ver se o músculo tá doendo, e eu treinar hoje, eu volto a treinar daqui a um mês, né? Não é acessório, acho que é teste palpável, assim, lá. A gente tava falando um negócio é que agora os noruegueses, né, o Blummenfelt ganhou tudo, né, se a gente pegar desde a Olimpíada pra cá, ele ganhou tudo, né, então, e o Iden também foi bicampeão, teve um desempenho incrível na Collins Cup e tal, mas eu acho que eles também vendem muito essa coisa da tecnologia e dos testes que eles fazem, porque eles têm muito essa, né, o Norwegian hype que eles falam, né, que os caras estão sempre postando coisa que eles estão fazendo. Mas quando vocês veem entrevistas, por exemplo, com o Dan Lorang, que é o técnico da Lucy Charles, do Jan Frodeno e da Anne Hall, ele fala das mesmas coisas, né? Perfeito. Foge muito. Os alemães também trabalham muito com lactato, Velamax, enfim. Não foge muito da estrutura, assim. E aí, lógico que, então, eu acho que é mais uma coisa que, claro, duas coisas que a gente falou, né? Uma não é que os caras surgiram de repente, o negócio tá aí desde 2009 que os caras estão fazendo, e os caras não estão fazendo nada de fora do comum, eles só usam todas as tecnologias que estão aplicadas aí no que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu acho que o importante que fica aqui pra gente entender que, assim, é o que o Wagner falou, não tem nenhum segredo, né? Os caras não descobriram um segredo e formaram, tanto que o outro integrante lá, o Casper Stevenson, lá não chega nem perto dos outros dois em nível de resultado, né? Então não é que os caras têm um segredo, os caras têm uma metodologia deles, que eles montam e estão trabalhando há muito tempo com esses atletas e conseguiram um sucesso que tá, né? Mas eu acho que não é que a ciência funciona, isso a gente já sabia, que não precisava eles provarem, né? Mas que não tem nada de novo, cara, é uma tendência, e acho que eles só vendem mais esse uso dessa tecnologia. Ô Beto, você acredita que a ciência funciona ou você acredita no empirismo puro? O que você acha, Betão? Não precisa falar, eu já sei a sua resposta. Não precisa falar. Nem vou responder. O que eu ia falar é trazer o exemplo do Sanders, né? O exemplo do Sanders é legal, porque você vê que, em termos de treinamento, o que ele fala é que, assim, o Sanders, ele hoje treinado pelo irmão do Blummenfelt, pra quem não sabe, né? Que é tipo um pupilo. Do Iden, desculpa. Tipo, deve ser tipo um pupilo do Olavo, assim, né? Eu queria mandar um currículo pra ser o pupilinho. Pupilo do irmão pupilo do pupilo, Gustavo. sei lá, deve ter alguma coisa assim.
Mas assim, e aí basicamente o que aconteceu com o Sanders foi que ele decidiu seguir um protocolo de treinos, né? Mas Coisa que ele não parar de ser empírico, né? Coisa que ele não fazia. Não, mas que ele não seguia nada, né? Ele seguia aquele caderninho dele que ele anotava as coisas. Ontem eu fiz 250, hoje eu vou fazer 252. Então, ele tirava os negócios da cabeça dele, ou começava a seguir um plano de treinos lá, porque ele já teve alguns coaches, mas depois ele parava de seguir. Então, assim, ele começou a seguir esse modelo norueguês, decidiu fazer os testes lá, né? Ele fez teste de VO2, fez teste de lactato, fez teste de não sei o quê. E começou a fazer o quê? Treinar nas zonas corretas. Vamos resumir aqui a história do Sanders. Começou a treinar nas zonas corretas e agora ele tem resultado. Então, assim, é muito interessante ver isso, porque, que nem você falou, Beto, eles não inventaram a roda. Isso que eu acho o mais legal, assim, e pra quem tá ouvindo a gente aqui, tipo assim, cara, confia. Tem um treinador que você confie, né? E confie no que ele tá te propondo e siga, portanto, o que ele te propõe, cara. Porque só por isso, ainda mais nós sendo amadores que somos, né? Só com o treino, a consistência de treino, independente se você tá aí fazendo teste de lactato ou teste de VO2 ou não, só a consistência do treino, desde que esse treino seja bem prescrito e de acordo com os teus objetivos de prova, ele já vai ser suficiente para te melhorar. Você não é um Blumenfeld, né? Ou pode ser que seja o próximo Blumenfeld, mas assim, aqui o afegão médio, né, Beto? Exato. O afegão médio com um pouquinho de treino já voa. E se você quer uma planilha de qualidade, eu não vou falar onde você encontra, porque esse programa é um não tem jabá. Não tem jabá. Não tem jabá. Vamos deixar assim. E agora vamos aguardar o quê? As próximas novidades, as próximas metodologias que vão aparecer para nós conectarmos aqui, né, Betão? É isso aí. Sempre. Cara, eu vou ter que fazer uma lista de podcasts que eu citei aqui para colocar na descrição do episódio, que eu tem uns 4 entrevistas aqui, né? Puta, eu ouvi. Scientific Triathlon, tem uns. Se quiser, eu listo uns também que... Não, legal, vou fazer um depois. E se você gostou desse podcast, desse episódio nosso, você faz o quê? Manda lá um amor pra gente no Spotify, nas plataformas de streaming. Não sei onde você está ouvindo esse podcast, no Apple Podcast, Google, whatever it is. Dê lá suas 5 estrelinhas pra gente. Lembra de seguir a gente lá no Instagram também e mandar suas dúvidas, porque pode ser que esse episódio gere dúvidas. Manda lá pra gente. E algum dos próximos programas serão gravados aonde, Érica? Já no nosso estúdio. Então fiquem de olho, porque vamos iniciar no YouTube e aí passando julho, né? Agosto em diante, provavelmente. Boulder, né? Que nós vamos pra Boulder agora. Tem que contar pra agora eles. Julho, vamos pra Boulder. Fazer em Boulder agora o programa. Vamos fazer em Boulder. Faremos em Boulder e depois Live from Boulder. Beleza. É isso, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.